podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. Satya Nadella assumiu como CEO da Microsoft em fevereiro de 2014. Desde então, a empresa deu uma guinada na direção da oferta de serviços digitais e ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Nesse episódio, a gente vai analisar os passos da empresa nesses últimos anos, refletindo sobre os acertos da estratégia e as mudanças na cultura corporativa. E também falamos sobre a chegada do Windows 11. Aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 12 minutos e 23 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem? É do Thiago Franklin, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele comenta sobre o Tecnocast 198. A gente falou do fantasma da franquia na banda larga. Ele disse o seguinte: então, pessoal, existe um problema muito sério, que é a infraestrutura dos prédios para receber fibra. Aqui no meu prédio temos uma única pessoa que ainda possui uma linha telefônica da Oi, que, segundo ela, fica desligada, pois apenas recebe ligação de telemarketing. Mas ela mantém o número porque faz doação para algumas instituições pela conta de telefone. Onde eu quero chegar com isso? As tubulações dos prédios já estão todas obstruídas com cabos da NET e a única via possível para passar a fibra seria a remoção do cabo de par metálico da Oi. Porém, quem tem que fazer a adequação é o condomínio. Mesmo que fosse autorizada a remoção do cabeamento antigo da Oi, as empresas de fibra não querem fazer. Fica a dica, os pequenos operadores de fibra deveriam se juntar e formar um consórcio para readequação predial. Ou seja, a Oi Telemar deixou para trás esse legado de lixo tecnológico. Penso que a solução será o 5G via rádio daqui a uns 5 anos. Então, isso do Thiago Franklin, ele falou que teria que tirar o par metálico da Oi para passar fibra e tal. E hoje, quando se levanta um prédio novo, eles levam em conta que você vai ter mais de um fornecedor de cada coisa ali, né? Então, por exemplo, internet é uma dessas coisas. Mas os prédios mais antigos, você tinha o quê? Você tinha telefone fixo, ADSL, e você tinha talvez o cabo da TV, né? Quando tinha TV a cabo no esquema NET, não era TV via satélite. Então você não precisava de muita coisa, né? Você colocava um canozinho mais fininho ali, pronto, dava conta do recado, ninguém reclamava e tudo bem. Agora você tem, primeiro, esse fenômeno dos pequenos provedores de fibra, então você tem mais fornecedores, e você tem esses fornecedores também competindo num prédio, num condomínio que já tem instalação antiga, né? Então, no caso do prédio do Thiago é meio complicado, porque tem uma pessoa só que tem a tal da linha telefônica e não precisaria ter, e por isso não tem espaço. Muito triste isso. E não dá pra fazer a pessoa cancelar, né? Isso que é o pior. Você não tem como chegar e falar, chega, fim, usa outra coisa, se vira, né? Não, pelo que eu entendi, já pediram pra ela cancelar, porque sabem por que ela tem aquela maldita linha telefônica ali, né? Então acho que tentaram convencer ela, mas não conseguiram. Então tá aí, fica aí. Corta. Se virem aí. Não fui eu que dei a dica, mas abre a caixa lá e corta o fio dela e acabou. Puxa tudo fora. Mas aí ela vai reclamar lá, vai ligar na operadora, não tá funcionando o telefone. Aí vai vir o técnico e instalar tudo de novo. Sei lá, capaz que o técnico fala, mulher, agora não dá mais, vamos trocar aqui. Eu não entendi, uma senhora, né? Vamos trocar aqui, tecnologia nova, deixa pra lá isso aí. Tomara. Boa sorte pro Thiago. Próxima mensagem aqui é sobre o episódio 199, né, montando os carros do amanhã, e o Josué, nosso produtor, selecionou alguns comentários. O primeiro comentário é do Inhotep, e ele diz que no Brasil ainda há outro problema, o carro elétrico é
para primeiro dono. O segundo ou terceiro dono que tiver que trocar a bateria vai ter uma bela surpresa, tamanha a facada. Eu acho que não é só no Brasil, né, Riga? Não é só no Brasil e é um negócio meio tela de celular, né? Hoje você... quebrou a tela do celular, precisa trocar a tela do celular. É aquela facada. Se você for numa assistência técnica, talvez custe mais do que um aparelho novo. E no caso do carro elétrico, a parte mais cara, a parte mais importante ali é a bateria, né? E a parte que ocupa mais espaço, é a parte que dá mais peso pro carro. Então é um ponto bastante importante. Eu sempre fico comparando com a duração do meu smartwatch, do meu smartphone, que depois de um tempo de uso, 2 anos de uso, ele já tá... acaba bem rápido a bateria. E no caso dos carros, que eles ainda têm uma autonomia baixa, os carros de hoje em dia, aí você pensa que tende a ficar menor ainda daqui a um tempo, né? Então esse pra mim é o principal fator que, enfim, que me faz pensar 2 vezes sobre carros elétricos hoje em dia. Na verdade, no Brasil é a grana, né? Não é a bateria, mas enfim, você entendeu, né? Sobre a tecnologia. Próximo comentário do Leonardo Porto. Ele diz o seguinte: todo mundo só quer vender o seu carrinho. Olha como ele é bonito, tem tela grande, faz de 0 a 100 em X segundos. Programa de recompra e reciclagem de bateria, ninguém viu, ninguém vê. Uma bomba de todas as empresas para estourar daqui a alguns anos. Nossa, tá bravo, Leonardo. Eu acho que é uma preocupação válida a questão, até porque é muito componente químico na bateria, mas eu acho que é o tipo de problema que a solução tá por vir ainda, sabe? Eu não sei se eu sou muito otimista, mas... Eu não sei, viu? A gente que já consome tanta bateria por causa de celular, notebook e tudo, e lixo eletrônico ainda é um problema tão grande assim. Sim. E óbvio, né? Se a tendência é que no futuro seja 100% elétrico, vai ter bateria maior, vai ter um monte de bateria gigante, sendo que a gente não tá conseguindo reciclar a bateria de um celular, assim. Então, eu tô no sentimento contrário, assim. Vai piorar e a gente vai virar igual o Huawei. Vai ser o fim do mundo. Mas é que eu acho que no caso da bateria do celular é mais difícil você comandar uma logística para, né, reciclar a bateria, enfim, dar o descarte adequado. Tipo uma pilha de controle remoto. Como é que você educa a pessoa para não jogar no lixo, guardar a pilha e depois jogar no lixo do prédio? Às vezes a pessoa nem tem lixo de bateria próximo, sabe? Agora num carro não, ninguém vai arrancar a bateria do carro e jogar no lixo. Você tem que levar na concessionária, a concessionária vai substituir para você, então ela já fica com a bateria e aí vai ser uma questão de compromisso público da empresa, porque ela mesma já vai fazer a coleta da bateria antiga, sabe? Então por essa lógica, eu acho que é mais difícil para as montadoras escaparem da questão ecológica no descarte da bateria do que é para uma empresa que fabrica celular, porque é ela que vai fazer a troca. Não tem outro jeito de você trocar uma bateria de um carro, sabe? Inclusive o nosso produtor, José de Oliveira, puxou uma reportagem e tem um ex-funcionário da Tesla que passou 10 anos trabalhando lá, então ele conhece bastante de bateria, né? A Tesla, mais que uma empresa, uma montadora de carros, é uma fábrica de bateria, né? Inauguraram uma puta fábrica gigante lá para fabricar, porque é o componente principal. Sem isso, o carro elétrico não tem como funcionar. E esse cara, ele diz o seguinte, que para fabricar as baterias que o mundo precisa em 10 anos, os números são muito gigantes. Ele disse assim: a indústria precisará de 1,5 milhão de toneladas de lítio, 1,5 milhão de toneladas de grafite, 1 milhão de toneladas de níquel para baterias e 500 mil toneladas de manganês para baterias. O mundo produz menos de 1/3 de cada um desses materiais hoje. Então já tá no esquema que, assim, pelas condições atuais, tá bem difícil. Não é à toa que a Tesla investiu bastante naquela fábrica gigante ali de bateria, né? Porque não tá fácil nem pra produzir, né? Imagina reciclar. Esse ponto vai ser bem importante nesses próximos anos. Se tudo der errado, a gente vai terminar igual o filme da Disney. Se tudo der certo, acho que o mundo caminha pelo menos para uma matriz de energia mais limpa, né? Aqui no Brasil, a gente tem as hidrelétricas, nos Estados Unidos que é mais complicado porque tem muitas termoelétricas. Então, mas mesmo aqui, né? Aqui a gente tá todo mundo ferrado, vai aumentar a conta de luz, maior seca dos últimos 90 anos. Então, na real, tudo pode terminar numa bola de fogo e a gente vai ter que ir para Marte porque não vai mais ter vida na Terra. Mas
isso. Meu Deus, como que a gente chegou nisso? Já era um podcast sobre carros, né? Ok, enfim, esse é o comentário do Cássio também, né? Ele fala que agora a bandeira vermelha vai ser reajustada a 50% devido à estiagem e carros elétricos custando a partir de R$200 mil ou mais no nosso país não será realidade nunca. Para o primeiro dono, ainda é tranquilo enquanto estiver na garantia. Após o destino, será o ferro velho, já que é inviável a troca, né? De novo, a preocupação da bateria também, igual o Inhotep falou ali em cima. Enfim, eu acho que tá muito cedo para fazer esse tipo de previsão, sabe? Eu acho que tá caro, porque é uma tecnologia muito nova, por conta da escassez, né? É por isso que tá caro. E a tendência é isso aí baratear conforme for se popularizando. E eu acredito também que a questão da eficiência deve melhorar muito nos próximos anos. Por exemplo, Fórmula 1 foi laboratório por muito tempo de tecnologias que a gente vê hoje em Gol, sabe? Em golzinho popular, assim. E da mesma forma, a Fórmula E tem feito isso com os carros elétricos. Tem várias coisas que são desenvolvidas nos carros para depois chegar no mercado comercial. Então, acho que, sei lá, pode surgir uma tecnologia de bateria mais limpa e durável. Sei que tem muita empresa fazendo pesquisa nesse sentido. Ou formas de reaproveitar a energia do carro e fazer a bateria durar mais, enfim, não sei, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Concordo que hoje em dia é uma coisa de entusiasta. A Tesla nos Estados Unidos tenta fazer parecer que não é mais uma coisa de entusiasta, né, com os carros de entrada ali por $35 mil, mas é uma coisa muito local, muito nichada. Até isso aí ser popular e alcançar o mundo todo, muita coisa vai mudar ainda. Sim, e a Fórmula 1, mesmo na Fórmula 1 que não é a Fórmula E, né, então focada em motor e tudo mais, vai ter uma mudança no regulamento, nas regras para fabricar motor, que entra em vigor em 2025. A tendência é que eles usem combustível sustentável e até hoje já tem, além do motor, o 1.6 V6 Turbo lá, que dá 750 cavalos, tem um motor elétrico ali para ajudar, então é um turbo híbrido, né, que dá mais 160 cavalos. Então já é uma tecnologia que estão usando na Fórmula 1 mesmo e a tendência é que só aumente. E aí é legal que, por exemplo, com os avanços na autonomia, na bateria dos carros, pode aumentar a autonomia dos nossos celularzinhos e dos nossos relógios. Então, eu espero muito que o mercado de baterias, que esse setor que a gente sempre reclama que não avança, mas na verdade avançou pra cacete, né? Se você pensar que antes você tinha uma bateria enorme que dava tipo 900 mAh, hoje você tem uma bateria do mesmo tamanho que dá 5.000, 6.000. Então a densidade já aumentou bastante, só que tá tudo consumindo mais energia. Então, mas de qualquer forma, boas expectativas, pelo menos para baterias, para tecnologias de baterias. É isso, bora pra pauta então? Vamos lá. Em 2015, a gente fez um Tecnocast intitulado A Nova Microsoft. Esse Tecnocast falava muito ali sobre a chegada do Satya Nadella, né? Aliás, Tecnocast número 17 foi um dos primeiros programas. E a gente falou rápido, né, da chegada do Satya Nadella. Foi só um ano depois que ele assumiu como CEO, porque ele realmente chegou mudando muita coisa na Microsoft. E agora, 7 anos depois, a gente está vendo os resultados dessa mudança que o Satya Nadella trouxe para a empresa, né? Então, acho que é um momento bom para a gente falar sobre tudo que aconteceu, sobre onde a Microsoft está agora e sobre o que deu certo, né? O que deu errado nessa estratégia do Nadella e até nas previsões que a gente fazia lá atrás, né, Riga? Cara, quando eu noticiei a Microsoft anunciando o Satya Nadella como novo CEO, foi estranho, né? Porque era uma pessoa que estava totalmente fora. Tinha alguns rumores de que seria um CEO da Ford, e aí tinha de outras gigantes americanas, e não foi nenhum deles, foi alguém de dentro mesmo, que era o Satya. E nesse primeiro ano que a gente viu ele trabalhando, e depois a gente gravou o Tecnocast 17, já deu pra ver muita mudança, né? Porque, na real, o terreno estava sendo preparado para ele antes mesmo de ele assumir. Então, em 2013 mesmo, teve uma puta reestruturação gigante na Microsoft, né? Antes tinha uma cultura meio complicada, vamos dizer assim, porque você tinha uma equipe disputando com a outra, e aí o pessoal de Windows não conversava com o Office, e aí tinha aquela coisa meio, cada um faz o seu, não tinha colaboração, até a questão de avaliação de desempenho ali dos times era um negócio que o pessoal não gostava muito, e
isso acabava se refletindo no que vinha pra gente, né, pro público, porque você tinha uma Microsoft que tava insistindo pra cacete num negócio chamado Windows Phone. Com certeza temos muitos fãs e órfãos de Windows Phone nos ouvindo, mas fato que tentaram e não deu certo. Compraram a Nokia, que era uma puta fabricante de celular também, sem muitos resultados práticos. Então dava uma sensação de que eles estavam meio perdidos, assim, porque eles perderam o bonde do mobile e isso se refletiu no que vinha pro consumidor final. Mas, na real, nos bastidores ali, o Satya, ele vinha de uma divisão que estava dando super certo, que era a divisão corporativa de nuvem de servidores, e claramente, quando ele assumiu, ficou muito óbvia a direção da Microsoft. Eles passaram a anunciar muitas coisas relacionadas à nuvem, então investiram mais no Azure, investiram mais em Windows Server, mudou o modelo de negócio. Hoje, a divisão de nuvem e servidores é a que mais dá receita para a Microsoft. Então, se você pensar que a Microsoft era aquela empresa que a galinha dos ovos de ouro ali era o Office, porque toda empresa precisa do Office e tudo mais, né? Então, beleza. E em segundo lugar tinha o Windows, que, tava e ainda está em 95% de todos os computadores do mundo. Então é uma super potência ali em desktops. Mas foi mudando muito, né? Então mudou tanto o modelo de negócios da Microsoft, que era uma empresa que tinha essa visão meio consumidor final, a gente via o que chegava pra gente, mas hoje claramente aquela empresa que produz tecnologia para outras empresas e que ajuda outras empresas a fazerem mais por meio da tecnologia. Tem toda aquela questão da Microsoft de empoderar indivíduos, empoderar empresas, isso está muito claro hoje quando a gente vê o que é a Microsoft hoje, né? É interessante que essa fase, antes da chegada do Nadella, era também uma fase em que a Microsoft era muito reativa. Ela tinha aquele comportamento de, se a empresa tal tem determinado negócio, eu também vou ter. Então, em vez dela trilhar aquele caminho de inovação, né, apesar dessa palavra ser muito clichê, mas ela faz sentido, ou seja, de ser uma empresa que cria, que tenta impor tendências, ela tentava responder a algo que já existia. Eu acho que pouca gente vai lembrar, mas teve uma época, por exemplo, que a Microsoft criou o Silverlight, que era para concorrer com o Adobe Flash. Nossa, eu nem lembrava disso mais. Meu Deus. Da mesma empresa que criou o Microsoft Zune, o iPod Killer. Exato, né? Aliás, só por curiosidade, o Silverlight ainda existe, mas vai ter o suporte descontinuado em outubro desse ano, de 2021. Mas tá lá. Outro exemplo bem bizarro, eu acho que mais bizarro que o Silverlight foi o Soapbox, né? Que era um concorrente pro YouTube, que eles criaram ali por volta de 2007. E, obviamente, com fiasco, né? Eu acho que tanto é que quase ninguém se lembra mais disso. Eu não sei porque eu lembro, é uma aberração da natureza estar lembrando disso. A Microsoft tinha esse comportamento na época Satya Nadella, né? Ou seja, se uma empresa tem alguma coisa, eu também tenho que criar, eu tenho que ter uma versão. E a chegada do Nadella é uma chegada de mudança, é uma mudança radical, porque ele colocou de novo a Microsoft nessa coisa de impor tendências, de tentar ser uma empresa adequada aos tempos atuais. Tanto é que recentemente, e isso aconteceu, acho que foi na comecinho de julho, eu não sei a data exata agora, ele foi nomeado também presidente do Conselho Administrativo, né? Mas ele foi nomeado presidente do Conselho Administrativo da Microsoft, mas também continua sendo CEO. E isso não é muito comum, né? E uma das razões que fizeram ele assumir esses dois cargos é o fato de que dentro do conselho não tem ninguém com essa visão tão aberta que possa dar um direcionamento, que possa acompanhar as mudanças que ele estava promovendo. Então, já que ele que estava promovendo todas as mudanças, olha, vamos colocar ele dentro do conselho também. Então, por isso que ele assumiu essas duas funções, né? E vale lembrar que o Satya Nadella é só o terceiro CEO da Microsoft, né? Então, começou ali com o Bill Gates, depois foi o Ballmer e agora é o Satya. Então, não é... Mesmo assim, o Ballmer não teve esse cargo duplo. Então, antes do Nadella, só Bill Gates. Exato. E a própria Microsoft reconheceu que a escolha dele como presidente do conselho foi justamente por ele ter profundo conhecimento do mercado. Ou seja, ele é um cara que realmente sabe o que está fazendo, né? E isso, você mencionou o nome do Ballmer, veio um flashback de coisa ruim que aconteceu na época dele, porque assim, tudo que o
o Satya, sei lá, representa hoje, né? É o que o Ballmer fazia o extremo oposto. Então, você tinha aquele... desde o negócio lá dele gritar developers, 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 de tentar conquistar desenvolvedores do jeito mais bizarro possível. Desde o temperamento, né, até a execução. Pois é, o cara era bem maluco. A Microsoft, ela deu prejuízo 2 vezes na história, desde que foi lançada. As 2 vezes foi culpa do Ballmer. Uma porque eles compraram um concorrente do Google, porque, né, obviamente tinha que fazer a mesma coisa que o Google faz, né, de vender anúncio online. E a segunda vez foi por causa da Nokia, que foi adquirida sob a tutela do Ballmer. O Windows Vista, né, que é o exemplo que deu super errado, né, de lançamento de sistema operacional, que era, tipo, a base da Microsoft na época. Então, foi muito tempo, assim, dando coisa errada, e quando veio o Satya, meio que limpou tudo. Começou a meio que reescrever um pouco a forma como a Microsoft atua no mundo, diferente de, sei lá, do que acontecia na década passada. Eu acho que houve uma migração muito clara na Microsoft para um modelo de negócios diferente, né? Até talvez pelo perfil do Ballmer, mas ela era muito focada em venda. Vender o novo pacote Office, vender o novo Windows, e ficava muito nisso mesmo. Vender o Xbox, vender o Zune, né? Então era muito focado ali em vender as coisas. Tanto que uma das coisas mais icônicas da história desse mercado de informática é o Ballmer vendendo ali o Windows 95, eu acho. Tem um comercial que ele grita pra caramba, assim. E é o Ballmer ali tentando vender o Windows. E essa é uma mentalidade um pouco em declínio no Vale do Silício, né? Empresas de tecnologia em particular, porque elas não são mais tão focadas em, nascer para criar um produto e vender o produto, e sim em adquirir, aí é outro clichê aqui nesse Tecnocast, mas aqui é inevitável, né? Mas em adquirir consumidor, em ser focado no consumidor. E aí, às vezes, o consumidor é alguém que consome o seu produto, mas não te dá dinheiro. Depois você vai saber o que você vai fazer com ele, né? No último Tecnocast, a gente até falou sobre isso aplicado aos carros, como as montadoras estão se adaptando a isso. Enfim, e é muito difícil fazer isso numa empresa tradicional, né? Essa disrupção de você pegar uma coisa que você sempre fez, que no caso da Microsoft, ela era dominante. Você pensa em PC, você pensa em Microsoft, você não pensa nem na marca do computador em si, você pensa na Microsoft. No máximo, às vezes você lembra do Intel, né? Que hoje também está em declínio, mas sempre foi Microsoft. Então essa mudança começou a acontecer no momento que o Windows estava um pouco em declínio, né? E foi uma história meio clássica ali de disrupção também, porque, primeiro, a gente passou a depender menos de aplicativos, então a gente estava usando mais a internet para fazer tudo. A gente passa mais tempo hoje no navegador do que em qualquer aplicativo, né? Se você for pensar. E os computadores começaram a ficar melhores, é um pouco do que está acontecendo com smartphones hoje em dia também. Você compra um smartphone que, por um preço relativamente baixo, ele já é muito bom e dura mais tempo, então isso aconteceu com os computadores num certo momento, e os smartphones começaram trazendo funcionalidades complementares ao PC, mas depois de um certo tempo, eles se transformaram no principal computador pessoal, aqui aspas, de todo mundo. Então, juntando essa receita, o Windows estava meio que num declínio, mas não era um declínio óbvio. Ninguém olharia para a receita do Windows naquela época e falaria, o Windows vai falir, a Microsoft vai quebrar, sabe? Ninguém falaria isso, mas é uma coisa comum você pegar empresas que estão com esse declínio e você trabalhar no sentido de cortar custos, de otimizar a operação para tentar manter aquilo ali sendo sua fonte principal de receita e ignorar a inovação, que é de onde vem a sobrevivência de fato. É muito difícil. E aqui a gente pode citar Kodak, né, com os filmes, perdeu completamente o timing de insistir na sua própria tecnologia, porque já tinha um modelo de negócios em funcionamento, né? Enfim, junta tudo isso e o ponto é, o Nadella, em 2014, foi o cara que teve a coragem de chegar e falar, bom, a Microsoft não vai ser mais uma empresa de vender o Windows. A gente vai abrir mão dessa receita em partes, né? Por um tempo teve ali atualização de graça, umas coisas assim, em prol de outras coisas que na época ainda não estava muito claro se tinha o mesmo potencial. Porque Microsoft, né, era puta gigante de tecnologia. E 7 anos depois estamos aqui olhando a curva de lucros da Microsoft e o crescimento é
impressionante, né? É engraçado que a gente fez um Tecnocast 189, presos no ecossistema, e a gente falou, né, de como a Apple consegue prender os usuários ali no ecossistema. Então o cara que compra iPhone, se ele comprar um Apple Watch, ferrou, ele vai ficar basicamente pra sempre ali, não vai querer comprar outro celular, vai querer comprar um Mac pra completar e tal, então vai gastar dinheiro pra caramba. A Samsung talvez seja uma empresa que chegue perto da Apple, mas a Microsoft, ela consegue estar nos dois ali, então tanto em iOS quanto em Android, sem sequer ter um sistema operacional. Então o Windows Phone morreu, o Windows Mobile já era, o Windows não está nos dispositivos móveis, mas a Microsoft está em todos os aparelhos, assim. E, inclusive, Samsung, que é a maior fabricante de Android, tem uma parceria forte com a Microsoft. Você liga um Galaxy pela primeira vez, vê um monte de coisa instalada ali. LinkedIn, Word, Excel, vem Skype, enfim, vem um monte de coisa da Microsoft, porque eles têm essa parceria. E aí você vai abrir um teclado ali, não na Samsung, porque a Samsung tem um teclado próprio, mas em vários aparelhos você abre o teclado, é o SwiftKey, que é um aplicativo comprado pela Microsoft. Então a Microsoft, sem ter aquela visão de Steve Ballmer de vamos fazer tudo, né? Ou seja, com a visão de Nadella de vamos estar em todos os lugares, hoje ela é engraçado porque ela meio que ela domina o mercado sem ter um produto completo ali. Ela tá em tudo. Não, e você imagina como é que deve ser pro CEO da Microsoft, que é a empresa sinônimo de sistema operacional naquela época, falar assim, não vamos ser mais sinônimo de sistema operacional, não vamos brigar para ser a dominante no mercado de smartphones e admitir que perderam para uma empresa que faz um buscador, saca? Assim, é muito difícil, cara, é muito difícil, com o poder que ele tinha, ou que o Ballmer tinha e não conseguiu largar a mão disso, né? O Ballmer tentou comprar uma empresa que fabrica celular para ver se isso resolvia o problema, e o problema era interno, né? Eles perderam tempo demais, eles lançaram uma coisa que foi tentar traduzir o que era o desktop no smartphone e só foram se tocar que aquilo não funcionava, assim, muitos anos depois de iOS e Android já estarem muito consolidados. Então, realmente, o Nadella pegou a empresa num ponto que, cara, não vale a pena insistir nisso. Tem que tentar um caminho alternativo, sabe? E claramente, naqueles primeiros meses, ele já tratou de comunicar isso pro público. Olha, a Microsoft agora é diferente. Então, nos primeiros meses ali, ele fez um evento e botou um slide Microsoft, coração, Linux, que era uma coisa assim que o Ballmer chamava Linux de câncer, né? Depois ele se retratou e tal, voltou atrás, mas na década de 2000 ali, o Linux era o câncer, porque, enfim, tinha todo o argumento maluco ali do Ballmer, e o Nadella veio com essa história de, não, a gente vai colaborar, inclusive vamos colaborar com a Linux Foundation e Azure, o Linux, estamos juntos, servidor, é isso mesmo e tal. E aí teve várias coisas até pro consumidor, né? Então, uma das coisas que eu lembro que era muito bizarro, assim, a Microsoft é muito forte em periféricos, né? Então lançaram um teclado ali e tinha um botão de iOS ali, sabe? Uma coisa, gente, mas como assim, né? Tipo, a Microsoft botando alguma coisa da concorrente. Era uma mentalidade muito de fazer tudo ali, fazer tudo dentro, não admitir que errou, então eles claramente tinham perdido o bonde há muito tempo, mas tinha aquela insistência ali no Windows Phone e, enfim, que levou à compra da Nokia, que levou a prejuízo e tudo mais, que o Nadella tratou de, não, gente, vamos seguir por esse caminho que é melhor, vamos ser uma empresa de serviço, a gente não precisa vender licença, não é esse o futuro da empresa. E hoje até quando você vai ver a segunda maior fonte de receita da Microsoft, ainda é Office, então Office sempre na história da Microsoft muito forte, mas hoje, Office, você vai considerar o Office Home and Student, que é super caro, assim, tipo R$800, uma coisa muito alta, as versões profissionais, R$2.000, e é claro que a maior parte da receita de Office vem das assinaturas, de Office 365, então até isso mudou para modelo de serviço, né? Então, software como serviço, em vez de ficar naquela loucura de a cada 2, 3 anos, vamos vender Windows Vista, vamos vender Office 2007, não, muda toda a interface aqui, deixa tudo meio bege aqui, muda tudo pra azul e vamos vender Office 2007 aqui que é sucesso. E hoje não, né? Hoje assine o nosso serviço que você vai ter atualizações enquanto você for assinante. E no final das contas, essa estratégia deu super certo, né? Porque essa coisa da Microsoft se abrir para outras plataformas deixa o usuário seguro para confiar na empresa, né? Para continuar utilizando os serviços da empresa. Eu pego o meu próprio exemplo. Eu tenho vários computadores. Eu tenho um Mac,
Mac, aí fico fazendo um review de notebooks com Windows, tem Linux também, quer dizer, por questões de trabalho eu preciso experimentar várias plataformas. E, cara, eu acho muito prático, por exemplo, eu tô fazendo um texto no Word, e aí eu uso a opção de salvamento automático, que é nas nuvens. Quando eu abro o Word no Mac ou em outro computador, ele automaticamente carrega aquele documento que eu estava trabalhando, ele puxa das nuvens, obviamente, mas é como se ela tivesse local. E isso traz uma praticidade enorme. É óbvio que você pode também ter isso com Google Docs, por exemplo, com outros serviços, mas a questão é que no caso do Word, e também você pode abrir isso no celular, né, no Android, no iOS e tal, mas a questão é que no caso do Word e de todo o pacote Office, a gente está falando de uma, para pegar o termo antigo, né, que usava antigamente, de uma suíte de aplicativos que é universal praticamente, né, que é muito comum no ambiente corporativo, por exemplo, e as empresas fazem questão de adotar porque sabe que não vai ter problema de compatibilidade. Às vezes você pode pegar, por exemplo, um LibreOffice da vida, que é uma suíte bacana, com vários recursos e tudo mais, mas pode ser que você abra um documento que está mal formatado, se você abrir um documento do Word no LibreOffice, ou então uma planilha que a fórmula não vai funcionar corretamente no LibreOffice, por exemplo. Se você tem toda essa praticidade, você fica cliente, e é o meu caso. Eu acho que já tem assinatura do Microsoft 365 há 4, 5 anos, e assim, eu compro a licença oficial usa a versão Personal, eu acho que é 200 e poucos reais, mas eu sempre compro em promoção, e se eu compro em promoção sai, sei lá, 80 reais por ano. Então é muito barato, mas se somar o tempo que eu já tô, acho que já gastei uns 500 reais com isso, sabe? E a mesma coisa com os outros usuários. Então a diferença dessa abordagem é essa, você vai pegando o dinheiro dos usuários aos pouquinhos, porque você vai mantendo essa coisa de assinatura, você vai mantendo o cliente, sabe? Essa coisa de ano após ano o cliente tá ali. Isso porque eu tô falando de um usuário, no meu caso, que é usuário doméstico, mas você pega os planos para empresas, para estudantes, para universidades, enfim, e você vê como uma coisa escala, né? Então é uma estratégia que não teria como dar errado, sabe? Tanto é que outras empresas também têm, né? O caso da Adobe, por exemplo. Você falou que você testa vários sistemas operacionais, isso me lembra que o Linux nunca esteve tão integrado com o Windows na história. Imagina a gente falando isso há 10 anos. Olha, se você quiser rodar aquele aplicativo, aquele software que só tem para Linux ou sistema Unix e precisa rodar com o sistema de arquivos ext4 porque deve ter alguma peculiaridade ali e tal... Beleza, roda no seu Windows. E a Microsoft dá suporte oficial. Cara, que loucura esse negócio, né? E que funciona muito bem, né? Obviamente que, assim, ainda é um software, tem o WSL, né, que faz isso, né? Que você pode... É basicamente você rodar o Linux dentro do Windows. É basicamente isso que esse software faz. E você não tem nenhum custo adicional para isso, né? E ele roda, inclusive... com interface gráfica, que é um recurso recente, né? Assim, relativamente recente. Acho que começou a rodar a interface gráfica, se eu não me engano, em abril ou março, não lembro exatamente, mas é recente. E você vê que está evoluindo, sabe? É uma coisa que não é uma novidade, um recurso que eles colocaram feito nas coxas, feito na gambiarra. E isso vale para muitas outras coisas que a Microsoft está fazendo. Tem um Windows Terminal, por exemplo, que também já está absorvendo várias coisas que são comuns no ambiente do software livre, do código aberto. E com isso a Microsoft está falando deixando um recado bem claro, olha, a gente já não tem aquela visão do software livre, do software de código aberto como algo maligno, né? Algo do outro mundo, né? E isso é interessante, muito interessante, de novo, para o segmento corporativo, né? Para quem é desenvolvedor, por exemplo, a possibilidade de testar determinados recursos, ou então de você conseguir desenvolver dentro do Windows usando o ambiente de Linux, cara, isso no dia a dia é muito prático. Então é aquela coisa que pode não fazer diferença para grande maioria dos usuários, vai fazer diferença para nichos, mas você vai somando um nicho aqui e outro ali, a soma acaba sendo uma empresa que atende, que oferece várias soluções para vários tipos de problemas, né? E isso é mais ou menos a abordagem que a IBM tem, por exemplo. A IBM está no mercado há tanto tempo porque ela também tem isso, né? Ela vai adotando várias soluções aqui e ali para determinados segmentos, mas a soma de tudo isso é que faz ela ser grande. E a Microsoft tem agora a mesma estratégia. Eu queria voltar um pouquinho nessa história de mudança de mentalidade, né? Mudança de perfil de negócios da Microsoft, porque, como eu falei, é uma coisa que tem acontecido bastante, é uma coisa, pelo menos essa parte de startup, né, de você não saber o que vai fazer e tal, adquirir o usuário e depois ver o que vai fazer, é uma coisa bem comum em startup, mas as Big Techs estão adotando bastante essa mudança de mentalidade no modelo de negócios, né? A gente gravou um Tecnocast recentemente, onde falávamos sobre
a Apple que ninguém tá vendo, né, da parte do relatório financeiro, porque a Apple é muito iPhone, né? Uma parte relevante da receita da Apple já chegou a ser, se não me engano, 80% a de dispositivos com iOS. Venda de hardware mesmo. E isso tem mudado nos últimos anos, a parte da receita de serviços tem crescido bastante, e por conta de ser uma receita com menos custos, né, a margem é muito maior, a Apple está quase ultrapassando o que ela faz de lucro com o iPhone na soma do que ela faz com serviços. E eu fiz uma estimativa aqui que se as coisas continuarem no ritmo que estão, até o final de 2022, pode ser que a Apple já lucre mais com serviços do que com a venda de iPhones. E a Apple tem investido mais em serviços também, né? Então pode ser que isso cresça de forma exponencial e aconteça antes também. Mas acho que o ponto é o seguinte, o que tudo isso indica, essa história do código aberto, essa história de fazer aplicativos para todas as plataformas, que é algo que o Nadella está sempre repetindo também nas apresentações, né, que eles fazem aplicativo para o usuário, então eles estão em todas as plataformas, chega sempre naquele ponto que não se trata mais de ser uma empresa de hardware, uma empresa de software, ou uma empresa de assinatura, uma empresa de vendas, é uma empresa focada no consumidor. Ponto. E aí ela vai fazer o que ela precisar fazer, onde ela precisar fazer, o como ela precisar fazer, né? Se ela precisar dar o Windows de graça para depois fazer outra coisa que vai dar lucro em cima do Windows que ela distribui de graça, ela vai fazer. E a gente vê isso acontecendo em outras empresas também, né? As empresas estão fazendo várias coisas que a gente não pensaria que fazem parte da cultura daquela empresa. Então, por exemplo, o Facebook queria virar um banco central, basicamente. É uma empresa de redes sociais. Não conseguiu, então ele foi lá e lançou os serviços de pagamento. O WhatsApp Pay chegou recentemente aqui no Brasil. A Apple, com os serviços também, né, vem ampliando cada vez mais a oferta aí de serviços, de aplicativos, de produtos também para os seus clientes. E a Microsoft não é diferente. Quando você analisa a gama de receitas dela hoje, por exemplo, a quinta maior receita é com o LinkedIn, né? Uma rede social profissional, pode ser, mas é uma rede social. E é uma coisa que a gente não pensava lá atrás. Lá atrás a Microsoft era o Windows, né? Ganhava dinheiro vendendo Windows e vendendo Suite Office. Então hoje Como já assim? tem uma... Quem não lembra do Microsoft Social? SO.cl, aquela rede social da Microsoft. Nossa, vocês estão com a memória boa pra lembrar de produto vencido, hein? Eu não lembrava. Eu acho interessante vendo, sei lá, um gráfico assim com o crescimento da receita dependendo do produto, que o Office e o Azure e Azure, eles dão uma guinada, assim, eles estão crescendo, mas meio que vira exponencial, assim, mais ou menos por volta de 2016. Em 2017, as vendas do Office começaram a ser representadas mais por assinaturas. Então, o faturamento com assinaturas finalmente ultrapassou o faturamento com as vendas tradicionais, né, de você comprar a edição lá fechada, né, Office 2016, 2019, e em vez disso fazer assinatura. Então, quando virou essa chavinha, a receita, o faturamento do Office, né, foi embora. Começou a crescer muito mais rápido do que antes, né? E enquanto isso, você vê o Windows ali estagnado, deu uma queda em 2015, porque foi o lançamento do Windows 10, ele foi oferecido de graça, era algo mais ou menos esperado, mas ele ficou meio estagnado, sei lá, na última década, né? Então, se realmente a Microsoft continuasse dependendo disso, iam ficar super para trás. E você vê um crescimento bacana também em algumas áreas que inicialmente talvez não parecessem tão importantes, como a área de dispositivos, o Surface, que inicialmente era só para ser um guia, né, para outras empresas, para outros fabricantes fazerem seus tablets com Windows, né, produtos com Windows, e acabou virando uma linha própria mesmo da Microsoft, representando aí mais de 1 bilhão em vendas. E o Xbox é outra coisa, outra história de sucesso assim, muito boa, né, muito bacana, de ter mais vendas de hardware, né? A Microsoft falou, inclusive confirmou, né, que nunca teve lucro, né, com o dispositivo, né, com o console, mas sempre foi muito venda de jogo e serviço, né? Voltando para serviço, você tem no Xbox um serviço excepcional que é o Game Pass, né, de você ter acesso a mais de 100 jogos ou no console ou no PC, né? Você pode baixar tudo e jogar à vontade. Os jogos eles vão entrando e saindo do catálogo
carro, mas é uma iniciativa, assim, excelente que, para quem é pão duro como eu tenho PS4, mas sendo extremamente pão duro, eu vejo com cada vez mais inveja, assim, o Game Pass. A questão de nuvem, ela é muito importante, não só para a Microsoft, acho que a Amazon é outra empresa que conseguiu se reinventar nessa última década, muito por causa do AWS, que hoje representa uma fatia bem importante ali do faturamento da Amazon, né? Lógico que varejo ainda é o maior, mas a AWS está crescendo e claro que tem uma puta margem de lucro maior do que ficar vendendo coisas para consumidor final ali numa loja online. E a Microsoft, ela, nesses últimos anos, ela investiu pra caramba. Então, 2014 teve, por exemplo, o primeiro data center ali no Brasil, que é um puta custo alto, né? Você lançar um data center no Brasil, mas depois eles tiveram várias expansões, tanto de localidades quanto de sistemas operacionais, né? Com Linux fortalecendo ali. E mais recentemente, o que a gente vê é várias empresas grandes, tipo, sei lá, bancos, tipo, varejistas, falando, olha, assinamos um contrato de, sei lá, 10 anos com o fornecedor tal. E é claro que a Microsoft, sendo ali uma das principais empresas de nuvem, a AWS lidera, depois vem a Microsoft, depois vem Google, mas a Microsoft, claro que surfou nessa onda também. Então, é muito por causa disso também que a gente teve esse grande aumento no faturamento da Microsoft, porque nuvem representa uma grande porcentagem já. Mas é engraçado que tudo isso que o Felipe falou é serviço, né? Então, assim, mesmo para jogos, aquela ideia de vender o jogo ali no Blu-ray, vender o console e etc. Na verdade, o Xbox é uma grande plataforma para a Microsoft liberar os jogos ali para as pessoas assinarem o Game Pass, porque, meu filho, se você tem o Xbox, você vai querer assinar o Game Pass. Eu não tenho o Xbox, mas se eu tivesse o Xbox, eu com certeza assinaria o Game Pass. Então, é um serviço tão, tipo, atraente, sabe? Que é o que o Alecrim falou agora há pouco sobre o Microsoft 365. O custo-benefício é tão interessante que, cara, você vai querer. Assim, é muito bom. Muita gente que nem pensava, não vou comprar o Office, é muito caro e tal, hoje assina o Microsoft 365. Tanto que o Microsoft 365 para consumidores tem 42 milhões de assinantes ali. Então é claro que é uma base de usuários bastante relevante para um serviço ali e para consumidores, né? Enfim, tudo subiu por causa de serviço. Na maioria dos casos, eu acho que na equivalência, a assinatura do serviço, até anual, vai ser mais barata do que o preço do produto. Eu acho que no caso do Office era assim também. Se você somar o anual, é mais barato do que o modelo mais barato ali, a versão mais barata do Office. E a Adobe, se eu não me engano, ela fez a migração a seco, assim. Deixou de vender e passou a ter só o serviço de aluguel. Então, quando você olha o gráfico da Adobe, né, de lucro, ela teve ali nos primeiros anos uma queda acentuada nos seus lucros, né, 2013, 2014, só que depois, assim, aquela guinada skyrocket que fala, né, é bizarro, o gráfico sobe retão pra cima, né, e a Microsoft não, ela fez uma estratégia que parece que tava meio que molhando o pezinho ali, continuou vendendo Office, e só que forçando as pessoas a assinarem, novamente aspas, porque a soma da assinatura, né, num ano todo era mais barato do que você comprar o Office. E aí vem o segredo da assinatura, né? Quando a pessoa vai avaliar o preço fechado de um produto, ela se assusta com esse preço. Ela não para fazer uma conta de quantos anos ela vai usar o serviço, ou quantos anos ela vai usar aquele aplicativo, sem precisar fazer atualização, e quanto custaria por mês se ela financiasse, sei lá, o pagamento desse aplicativo. Ela simplesmente está mais disposta a pagar 20, 30 reais por mês do que pagar 800 reais de cara, assim, sei lá, em 3 vezes para comprar uma suíte de um aplicativo. Aliás, comprar aplicativo é uma coisa muito difícil já para começar, né? Muita gente ainda não consegue conceber essa ideia em 2021. Mas enfim, e para as empresas tem muitas vantagens. Primeiro porque é essa parte de ser mais fácil o convencimento. Segundo porque uma vez que a pessoa assina, é muito difícil ela desassinar, né? Óbvio que você tem ali os growth hacker, né? Que escondem o botão, muda a cor, aqueles truquezinhos para dificultar. Mas tem também uma questão
questão que é a comodidade. Às vezes você não tá usando tanto assim, mas você quer manter pagando a assinatura porque, se eu precisar, né? Então é melhor ter aqui a assinatura, manter ela ativa. Então tem essas coisinhas que jogam a favor da empresa. E o terceiro ponto é que, enfim, você fica assinando para sempre e a única dificuldade das empresas é, às vezes, te lembrar de trocar o cartão de crédito, porque muitas vezes é aí que ela perde o assinante, né? O cartão cancela, a pessoa repensa de ter essa fricção de ter que ir lá trocar o cartão, a pessoa às vezes acaba deixando por isso mesmo, né? Então eu fico pensando, como tem tanta empresa começando a oferecer assinatura para tudo, desde jornal até, enfim, Netflix, Spotify e Office, né? Eu fico pensando até onde vai esse modelo, sabe? Até onde a gente consegue estressar esse modelo antes dele se esgotar. Porque cada vez mais a gente tá assinando trocentos serviços de streaming, aplicativo, sei lá mais o que, né? Então eu fico pensando se vai chegar um momento que as pessoas vão se tocar que às vezes seria mais barato você pagar um Office que você vai usar por 3 anos, 5 anos aquele Office, você dividir por mês é muito mais barato. Por exemplo, o meu Things, eu paguei acho que R$200 no aplicativo. Pra todo mundo que eu falo, o pessoal fala assim, nossa, você é louco, que troço caro num aplicativo de tarefas e tal. Então se você dividir por 2 anos, já dá R$8 por mês. E um aplicativo de tarefas mais barato hoje custa $9 por mês. Então o que parece caro é muito mais barato do que se eu estivesse assinando um aplicativo de tarefas, sabe? Então acho que muita gente não faz essa conta e hoje em dia você nem tem mais essa opção. Então onde vai ser o limite que as pessoas vão criar resistência, sabe? Isso é muito psicológico, né? Quando você vai comprar, por exemplo, sei lá, uma máquina de lavar, uma lave-seca ali, super moderna, motor inverter, vai durar 10 anos ali e, putz, mas essa daqui custa 3 mil. Aquela normalzinha ali custa 1.000. Mas você não pensa na durabilidade e na eficiência que você vai ter gastando uma paulada de uma vez só. Sim. Então, muita gente escolhe o mais barato, não porque as condições estão difíceis, mas porque ela não fez a conta. Ela não parou pra pensar que no longo prazo faz mais sentido até comprar, gastar mais no começo. Mas é engraçado que todos esses 3 pontos aí que você falou, Mobilon, no final é tudo custo, né? Porque é uma questão de gasto que a empresa não tem quando ela tem esse modelo de assinatura, porque ela tem uma previsibilidade ali do consumidor, então a receita tá garantida, basicamente só quando tiver essa questão do cartão de crédito vencer, vai ter que fazer alguma comunicação ali, mas dificilmente um alecrim da vida ali, pagou R$80 na licença ali do Microsoft 365, beleza, tá funcionando super, aí vai, daqui a uns meses, sai uma nova promoção, daí ele renova, deixa aquele buffer, né, deixa aquele mais um ano ali assinado, então fica, basicamente o Alecrim vai ser cliente para sempre ali do Microsoft 365. Se tivesse ainda só, por exemplo, o modelo de assinatura, o que a Microsoft teria que fazer? Ela teria que pegar um time de desenvolvimento ali para trabalhar em épocas específicas, então ia ter um momento ali que vai ter que todo mundo concentrado ali para lançar uma nova versão do Office e vai mudar tudo, e a gente tem que fazer as pessoas gastarem e comprarem essa licença. Então vamos lançar um Office novo incrível. E com o modelo de assinatura, a Microsoft não tem o custo de ter que atrair esses usuários, tanto na parte de desenvolvimento, né? Então, você tem uma previsibilidade tanto na receita quanto no desenvolvimento. Então, fica um desenvolvimento mais consistente ali, se bem linear, que na Adobe né? parece não ter funcionado muito bem, né? Porque o que dá pau o Premiere, pelo amor de Deus. Mas você tem, claro, tanto em gasto de desenvolvimento, gasto de marketing, então você não precisa ter você não aquela tem que loucura, matar um leão por dia, basicamente, né? um leão por ano. Você convence o usuário a assinar, e muitas vezes faz sentido, o usuário ele precisa usar no curto prazo mesmo, tipo o Felipe, a gente vai sempre citar o lado pão duro do Felipe aqui, que assina a Netflix pra usar um mês, assistia maratona, tudo que ele quer ver, aí ele cancela depois e migra pra outro serviço. Ninguém tem saco pra fazer isso, né? Ficar trocando, cancelando a assinatura, enfim, acho que ele deve ter até uma planilha com o atalho pro botão de cancelar de todos os serviços, né, Felipe? Já com um guia de como cancela tudo. Ai, meu Deus. Aí eu tava pensando sobre esse aspecto de serviço, né? E o próprio Windows, né, foi colocado nesse contexto de serviço, começou a ser visto como um serviço com o lançamento do Windows 10 lá em 2015. Então a ideia do Nadella era sempre isso de que o Windows ia receber atualizações constantes. E aí teve aquela história de que o Windows 10 seria a última
versão do Windows, né? Que foi uma coisa que a gente precisou repensar porque saiu o Windows 11, né? E aí eu fui rever isso e foi uma coisa que saiu na época, né? Em 2015, no The Verge, porque um funcionário da Microsoft, que ele era evangelista, né? Para desenvolvedores, ele falou isso, né? Que como o Windows 10 é a última versão do Windows, todo mundo, né? Na minha equipe está trabalhando no Windows 10. E a mensagem pegou, assim, muita gente ficou repetindo isso ao longo dos próximos anos, falando, não, o Windows 10 é a última versão, o Windows 10 é a última versão. Isso não foi um executivo, um alto executivo, não foi o Satya Nadella que falou isso, mas a Microsoft também nunca desmentiu, né? Porque era algo que se encaixava muito nessa história que eles queriam contar, de que o Windows 10 era algo contínuo, era um trabalho sempre em construção, né? Às vezes pelo lado negativo, né? Quando saiu aquela atualização, começou a apagar arquivo de alguns usuários, mas a ideia era essa, né? De que o Windows 10 está sempre, né? Tá sempre crescendo, tá sempre melhorando. Mas se você for pensar, o Windows 10 durou demais, né? Porque ele foi lançado ali em 2015 e 6 anos depois a gente tá falando do sucessor dele, né? Não tinha nem muitos rumores antes disso, vai ter o Windows 11 e tal, né? Então 6 anos depois a gente tá falando de uma nova versão. E que vai ser suportada até 2025 ainda, tem esse detalhe. E o último que eu me lembro que durou tanto assim, sem ter uma próxima versão, era o XP, né? Que foi em 2001, ele demorou um pouquinho pra ficar realmente bom, então lá pra, 2003, 2004, o pessoal começou a gostar dele, e aí foi a melhor versão do Windows e tal, e o sucessor foi o Vista só em 2007, ou seja, 6 anos depois. Então, o Windows 10 durou tanto quanto o XP, assim. Por incrível que pareça, muita gente ficou frustrada com a notícia do surgimento do Windows 11, mas é porque o pessoal deve ter ficado pensando, mas agora então o meu computador vai ser desatualizado, ou seja, com o Windows 10 eterno, entre aspas, acho que tinha essa sensação de que o computador seria sempre atual, né? Sempre teria a última versão do software, né? E agora a gente já vê que é diferente. Mas eu nunca engoli muito bem essa história de que haveria uma versão eterna, permanente do Windows 10, porque não faz muito sentido, sabe? Porque a tecnologia vai mudando aos poucos, ainda que passos lentos, mas ela vai mudando, e você tem propostas novas, por exemplo. Eu acredito que daqui a uns 5, 6 anos, a gente vai ter um número muito maior de computadores rodando PCs, rodando com chip ARM, e rodando Windows com chip ARM. Hoje o número, até existe computadores desse tipo, mas é uma quantidade muito inexpressiva, mas talvez daqui a 5 ou 6 anos isso esteja um pouco mais evoluído, essa questão. E é meio difícil fazer isso se você não evolui o software, sabe? Se o software fica estacionado. Então, eu sempre achei que talvez a Microsoft fosse adotar, sei lá, um sistema operacional com um nome diferente. Windows, sei lá, botaria ter um nome, tipo um Windows Vista, alguma coisa assim. Mas essa história de que ela ficaria presa ao Windows 10 eu nunca engoli, e agora, se eu tivesse apostado, eu tinha ganhado, né? Porque a gente já viu agora que é bem diferente. Mas que fique claro, o Windows 11 está chegando e o suporte ao Windows 10, que nem eu disse agora há pouco, vai ser mantido até 2025. E talvez, né, pode ser que a Microsoft, com base na quantidade de usuários de quando chegar esse ano, pode ser que ela expanda um pouco esse período de suporte. Então, assim, o Windows 11 está chegando, mas o Windows 10 não vai ter uma morte imediata. Então, dá para ficar tranquilo quanto a isso. As datas do Windows 10 são tipo as do Windows XP, que demorou pra caramba pra terminar o suporte, né? Então, tem essa data de 2025 aí pros consumidores, mas tem uma versão do Windows 10 pra empresas ali, com longo tempo de suporte, que tem uma data de suporte estendido pra 9 de janeiro de 2029. Então, assim, quase 15 anos de suporte para o sistema não é pouca coisa. Pena que em 2030 ainda vai ter caixa eletrônica usando Windows 10, mas isso é outro papo, a gente discute depois. Muita gente não sabe, né, mas o Amazon Prime, ele
dentro da estratégia da Amazon, ele não é necessariamente para ganhar dinheiro com assinatura. Diferente de Netflix, Spotify e outras empresas que realmente fazem dinheiro com esse serviço, ou já que a gente está falando de Microsoft, né, o Microsoft Office ou o Game Pass do Xbox, o Amazon Prime não é necessariamente para ganhar dinheiro com o serviço, com a assinatura, e sim para manter o usuário dentro da Amazon. Tem um dado aqui do eMarketer que diz que 80% dos assinantes do Amazon Prime começam a sua busca por produtos direto na Amazon, enquanto que 12% desses assinantes começam a busca no Google. E para quem não é assinante do Prime, essa relação muda e vira 50-50, né? Então, das pessoas que não assinam o Amazon Prime, apenas 50% começa a busca direto na Amazon. Então, fica claro que para a Amazon reforçar o Prime com ofertas super baratas, com lançamentos de séries e filmes com atores famosos, enfim, com toda essa gama de servicinhos que ela vem incluindo numa assinatura tão magrinha, né, R$ 9,90 por mês só uma forma de fazer você estar dentro do ecossistema, né, porque você tem as vantagens de frete grátis, enfim, outras regalias que vão fazer você pensar primeiro em comprar na Amazon. E eu queria pegar esse gancho aí e puxar pro assunto de hoje, que é Microsoft, porque a gente tá falando que a Microsoft faz muita grana com a assinatura de Office, com a assinatura de outros serviços, e a Microsoft anunciou semana passada a versão nova do Windows, o Windows 11, que traz várias novidades. Talvez tenha algumas coisinhas ali dentro do Windows que lembrem um pouco essa estratégia, né? Elas estão ali mais como uma forma de alavancar outras coisas da Microsoft. É uma lógica invertida no sentido do ganhar dinheiro com assinatura, né? Ela começa de outro lugar, mas o que a gente consegue citar de exemplo aí que casa também com isso que a gente vem falando nesse papo de hoje? Então, tem alguns serviços, né, da Microsoft que estão recebendo uma integração maior no Windows 11. Um caso principal talvez seja o Microsoft Teams, que a Microsoft está dando um chega para lá no Skype, né, ele não vai ser, sei lá, encerrado de jeito nenhum, mas não vai estar presente nas instalações do Windows 11. E, em vez disso, você vai ter o Teams. O Teams, ele tem a versão gratuita, né, a versão pessoal é gratuita, mas ele faz parte de pacote Office, que é vendido especialmente para a empresa, né? Então, é uma das ameaças, inclusive, para o Slack, por exemplo, porque o Teams está simplesmente ali, né? Ele vem junto com o pacote Office, né? Que muitas empresas assinam. Então, tipo, por que não usar, né? E aí, em casa, você está usando o seu computador com Windows 11 e o Teams está ali também. Então, você já pode usar para sua família, já vai se acostumando. E é o tipo de coisa que acaba fazendo, sei lá, uma ponte para o trabalho, né? E mais empresas começam a usar. Enfim, é uma estratégia aí de associar serviços com um sistema operacional que é de graça, né? Ele vai ser uma atualização gratuita para PCs que têm o Windows 10 hoje, para os PCs compatíveis. Outra coisa também é a ideia de expandir a Microsoft Store, porque a loja do Windows sei lá, é um fracasso, né? Nunca deu muito certo, nunca vingou, tem poucos aplicativos, os poucos que tem são bem ruinzinhos, não recebe atualização há anos, e aí a Microsoft teve essa ideia de ampliar, né, para todo tipo de programa, né? Então, o Win32, que é o mais tradicional, aplicativo de web, né, pode vir tudo, né? E a ideia também é de incluir outras lojas dentro da Microsoft Store. Eles já começaram isso com a parceria com a Amazon, né, que você vai poder instalar aplicativos de Android dentro do Windows 11, né, mais ou menos da mesma forma como você pode rodar aplicativo de interface gráfica do Linux, né, você tem um subsistema do Android, e isso é feito em parceria com a Amazon App Store, né. A Amazon App Store também é uma loja, um pouco caidinha, ok, mas tem vários aplicativos que são grandes e pode, né, é o início ali de algo bem promissor. E a Microsoft disse que adoraria receber lojas como Steam, como a Epic Games Store. No caso de aplicativo tradicional, né, tipo um Spotify, iTunes da vida, a Microsoft não recebe nenhuma porcentagem dos ganhos. Então, se você coloca um aplicativo pago na loja, a Microsoft repassa tudo 100% para o desenvolvedor. Não é o mesmo caso para jogos, né? Em jogos, a Microsoft agora adotou uma taxa menor de 12% em vez de 30%.
Mas tá aí o interesse, né? Tipo, vamos fazer a loja crescer, atrair mais pessoas, atrair outras lojas, e aí talvez cobrar uma comissão ali em cima dos jogos, ou até mesmo dos aplicativos no futuro, né? A Microsoft nunca disse que vai repassar 100% dos ganhos para sempre, né? Em algum momento isso pode mudar, mas inicialmente é a tática dela para fazer isso valer a pena. Então é bem isso, assim, né? Do que a Amazon tá fazendo. A Microsoft tem o sistema aí de graça, mas vem integrando cada vez mais uns serviços diferentes, em parcerias com empresas diferentes, para começar a ganhar dinheiro de outro jeito. E claro, tem também ali a integração do Xbox Game Pass para PC, né, com algumas melhorias mais específicas para jogos, que é um nicho que a Microsoft vem atendendo há muito tempo, né? O Windows 11 não esquece isso, traz algumas novidades que vieram do Xbox Series, inclusive, e aquela ideia, tipo, né, você gosta de jogos, você tem um PC, por que não assinar o Game Pass? Por que não adquirir esse serviço que, por coincidência, também é da Microsoft? E só acrescentando essa questão da compatibilidade com aplicativos do Android que o Felipe introduziu, é bom ficar claro que assim, o aplicativo vai rodar como se fosse realmente nativo da plataforma. Então, por exemplo, você pode expandir a janela, né, usar em tela cheia, ou então adicionar atalhos na barra de tarefas ou atalhos no menu iniciar. Talvez o único fator limitador é que essa parceria é com a loja da Amazon, como o Felipe adiantou, com a App Store da Amazon, e é uma loja que não é tão grande assim na comparação com a Google Play Store, né? A App Store da Amazon tem um universo ali de aproximadamente 500 mil aplicativos, mas ainda assim os principais estão lá. Você vai encontrar, por exemplo, para pegar os exemplos da própria Microsoft, você vai encontrar aplicativos do TikTok, do Uber, do Disney Plus, enfim. Pediram Uber pelo Windows deve ser uma experiência estranha, né? Pois é, mas eu já vi isso acontecendo em empresa, sabe? Tipo, o cara tá saindo, pede pra secretária, chama um Uber, não sei o que, aí acho que dá pra fazer pela web, se eu não me engano. Tem algum serviço que permite fazer isso, agora eu não tenho certeza. Mas enfim, se você consegue rodar isso de maneira local, né, nativa, praticamente nativa, né, no próprio sistema operacional, deve ser mais prático ainda. Como é que isso é possível, né? A Microsoft pegou uma tecnologia da Intel chamada Intel Bridge, que até hoje eu não entendi muito bem como funciona, eles deram poucas... Isso é intencional, né? Eles deram poucas informações a respeito, mas é uma tecnologia que está vindo para ser universal, ou seja, vai rodar também com chips da AMD. A Intel já deixou isso claro. Então, não é porque você tem um computador com chip Ryzen que você está excluído. Não tá. Vai ser para todo mundo. E isso vai criando essa coisa de chamar atenção para a plataforma, né? Para a Microsoft Store, porque a Microsoft Store está sendo totalmente reformulada. Não é só o acréscimo da App Store da Amazon que é a única novidade. A plataforma está sendo redesenhada, inclusive, para oferecer conteúdo de entretenimento, como filmes, né? Que, se não me engano, já oferece, mas que nem o Felipe falou, quase ninguém usa Microsoft Store. Então, eu sei lá, eu acho que eu usei 6 vezes na vida, assim, sabe? Para instalar alguma coisa que só dava para encontrar lá, e muito raramente. Então, pode ter essa inversão, né, de prioridades. De repente, pode acontecer, eu fico imaginando, por exemplo, alguém que vai desenvolver um aplicativo para Android, já pensando também em rodar esse aplicativo no Windows. De repente, o cara já pode ter uma ideia ali de pensar em tela grande, alguma coisa nesse sentido, para permitir que o aplicativo seja funcional tanto no Windows quanto no Android. Então, isso vai abrir um leque de oportunidades muito grande. Obviamente que a gente precisa ver se isso vai funcionar do jeito que a gente está esperando, né? Porque, por exemplo, para você baixar um aplicativo da Microsoft Store, da App Store, na Microsoft Store, você precisa ter uma conta na Amazon, né? Ou seja, não basta ter só a conta na Microsoft. Então, pode ser que isso, de repente, seja um empecilho. Mas, de modo geral, eu acho que tem um potencial enorme de alavancar a Microsoft Store. Mas é interessante ver eles brigando com isso, né? E esse é o detalhe que eu acho mais interessante, essa disputa entre lojas, mesmo cada um ficando restrito ao seu universo. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente o que você achou do novo Windows e o que você acha dessa ascensão meteórica da Microsoft sob o comando de Satya Nadella. Nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net ou comenta lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @VenturaFelipe e @ealecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau! Falou! Até mais!